Olha que boa notícia, o Alcolumbre decidiu manter a quebra de sigilo do Lulinha, né? Vocês lembram, alguns dias atrás, a CPMI do INSS conseguiu uma votação que foi extraordinária, né? O governo vacilou, o governo queria derrubar um monte de quebras de sigilo ao mesmo tempo, deixou uma votação em bloco e, na hora de votar, só tinha 14 pessoas do governo, sendo que tinha 31 no total da sessão lá da CPMI, e com isso a minoria votou contra, a maioria queria a favor, acabou sendo aprovada a quebra de sigilo do Lulinha e de mais um monte de gente, tá? Não é só o Lulinha não, isso é uma outra coisa importante nessa história aqui, não é só do Lulinha, é de um monte de gente que foi quebrada o sigilo nessa CPMI, né? E aí o pessoal do Senado imediatamente recorreu ao Alcolumbre. Por quê? Porque havia um acordo entre o Alcolumbre e o Lula de preservar o Lulinha e o irmão do Lula na CPMI do INSS, né? Agora, aparentemente, o Alcolumbre deu o troco no Lula. Por que o Alcolumbre deu um troco no Lula? O Alcolumbre poderia... Veja, se o Alcolumbre seguisse a regra, ele deveria ter feito o que ele fez realmente, né? Mas você sabe que não é por isso que o Alcolumbre decidiu fazer isso, né? O Alcolumbre não joga pelas regras, o Alcolumbre tudo que ele faz é político, né? E aí tá certo, ali a Câmara é mesmo a casa política, né? O Alcolumbre decidiu manter essa quebra de sigilo. A grande questão é, por que ele manteve essa quebra de sigilo? Né? Porque a coisa vai ficar feia para o Lulinha, tá? Eu sou Peter Turbuni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Auditor Fiscal Libertário, Duas Garotas e uma Xícara e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, realmente uma coisa que chama atenção, né, essa mudança aí do Alcolumbre, né? Todo mundo estava esperando que o Alcolumbre fosse barrar essa quebra de sigilo. O próprio cara da CPI já falou, olha só, se o Alcolumbre barrar a quebra de sigilo, eu vou entrar no STF. Por quê? Porque no STF o juiz desse caso é o André Mendonça, né? O André Mendonça já pediu a quebra de sigilo do Lulinha, né? Então, ou seja, não tem por que ele proibir essa quebra de sigilo pela CPMI, né? Então, essa é a situação. No entanto, o Alcolumbre, olha só, vou mostrar para vocês aqui o momento que ele falou aqui, ó. Esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. Essa é a decisão. Ou seja, o que ele falou ali? Que, olha só, pode ter sido estranho? Foi estranho, mas não tem nada inconstitucional nem fora do padrão do Senado. Na verdade, não tem nada estranho, tá? Era realmente a forma como funciona o Senado sempre foi aquela, né? O governo é que deu bobeira mesmo, o governo que estava distraído mesmo, que acabou deixando perder essa história, né? É a segunda vez na CPMI do INSS que o governo tem uma derrota feia ali. E dessa vez, uma derrota que pode custar caro, porque essa quebra de sigilo do Lulinha pode ser complicada. A gente não sabe o que vem aí. Eu fico imaginando que o Lulinha deve ter falado pro pai dele, não tem nada lá não, pai, não tem nada. Só que ele está perdendo, ele tá com a impressão errada de que o problema é só as ligações com o careca do INSS. Meu amigo, esse pessoal vai revirar a conta corrente dele tudo. Qualquer coisa que ele comprou, qualquer coisa que ele fez, qualquer gasto que ele teve, o pessoal vai querer saber, cara. É lógico que abre margem para um monte de coisa isso daí, né? Quebra de sigilo bancário e fiscal tem que ser bem embasada. E foi, né? Nesse caso não tenha dúvida, tá? O Lulinha pode estar achando que não vão pegar nada, que não vão achar nada. Ele já está com uma estratégia aqui, ó. Aqui, ó. O Lulinha vai dizer que usaram indevidamente o seu nome com o uso das negociações com o careca do INSS, que ele não teve nada a ver com isso. O pessoal estava usando o nome dele, ele não tem nada a ver com isso aqui, ó. Lulinha vai acusar a amiga lobista de usar o nome em farra do INSS. Não, foi a Roberta Luxinger que estava usando o meu nome lá. Eu não tenho nada a ver com isso. E veja, eu acredito realmente que aquela grana de 300 mil reais e coisa e tal não estava sendo depositada na conta dele. Muito provavelmente estava sendo depositada na conta da mulher dele, evidentemente, porque, né, faz todo o sentido do mundo. É muito mais fácil de esconder do que botar na conta do Lulinha em si, né?
Talvez seja isso que o pessoal esteja confiando para fazer esse tipo de coisa, mas isso é arriscado pra caramba. Outras coisas podem surgir nessa quebra de sigilo aqui, né? Ou seja, o Lulinha jogou a Roberta Luxinger debaixo do ônibus, né? Não tem alternativa. Jogou o careca do INSS debaixo do ônibus também, mas eles já estão ferrados de qualquer forma. E ele tá achando que vai se livrar dessa. Eu vou te falar um negócio. O próprio fato dele ser investigado já vai ser outra história isso daí, tá? Aqui, ó. Alcolumbre impõe derrota ao governo e mantém quebra de sigilo de Lulinha. Por que o Alcolumbre fez isso? Esse que é a grande questão. Porque havia um acordo entre o Senado, entre o Alcolumbre e o Lula, para que fosse poupado o pessoal do Lula. Só que eu acho que esse acordo era para poupar o irmão do Lula, não o Lulinha. E aí o Alcolumbre falou, olha só, quando a gente fez esse acordo era para poupar o seu irmão, né? O seu irmão foi poupado. De fato, o Frei Chico, né, que era o irmão do Lula, tinha motivos maiores até do que o Lulinha para ser chamado na CPMI do INSS, e foi poupado. Em momento algum ele foi chamado para prestar esclarecimento ou quebra de sigilo bancário dele. Eu acho que deveriam quebrar o sigilo bancário do Frei Chico, sim, tá? Eu acho que isso aqui é um passo que vai ser importante. Mas a verdade é que até aqui o Alcolumbre cumpriu o que prometeu para o Lula. O irmão do Lula ficou de fora. Só que eles não tinham falado nada do filho do Lula, porque o filho do Lula até aquele momento não tinha aparecido nenhuma ligação dele com o INSS, né? Pode ter sido isso daí. Pode ter sido também porque o Alcolumbre está puto por conta ainda do Pacheco versus Bessias. Lembra? O Lula tinha prometido botar o Pacheco como o candidato, né, para o STF do Senado, né? E mudou de ideia, quis botar o Bessias, né? Então, ainda hoje, cadê a votação do Bessias? Ninguém mais nem fala do Bessias, meu. O Bessias está sumido, desapareceu, acabou o Bessias. Por quê? Justamente porque não conseguiram desatar esse nó. Pode ser que agora o Alcolumbre falou, não, olha só, vou sacanear, o Lula descumpriu o acordo comigo, eu vou descumprir um acordo com ele também, né? Que seria isso daqui. Pode ter sido isso. Alguma coisa aconteceu. De fato, assim, que do ponto de vista técnico não tinha nenhum motivo para barrar essa quebra de sigilo, é verdade. Mas você acha que o Alcolumbre se importa com isso? O Alcolumbre, igual o pessoal, nem o pessoal do STF se liga mais nesse negócio de regra, de lei. Meio que foda-se, o que importa é a política, né? Já estão abrindo claramente, né? O Gilmar Mendes já está tomando as decisões já, né? O judiciário A e o judiciário B, dependendo de quem é o lado, é o judiciário diferente que atende ali. O Alcolumbre muito menos teria preocupação em, por mais que as regras dissessem que tinha que quebrar mesmo o sigilo dele, de dizer que não pode, que tem algum impedimento e coisa e tal, né? Mas foi uma boa coisa. Acho que vai ser muito, muito interessante isso daqui, tá? O resultado disso vai ser bem interessante pra gente. Vão ter bastante coisas aqui, né? O Lulinha vai alegar que usaram o nome indevido. Ele tá dizendo aqui de uma forma que, olha só, não vão encontrar nada na minha conta. E talvez seja verdade, talvez não tenha nada na conta dele. Mas podem encontrar outras coisas na conta da esposa, né? A quebra de sigilo bancário, eu não sei qual é o regime de casamento deles, mas essa quebra de sigilo pode ter outras coisas também. Além de distanciar de Luxinger, a defesa também pretende atribuir responsabilidade ao sócio do Lulinha, ao Khalil Bittar, e a publicitária Daniele Miranda Fonteles, para reforçar que o seu nome foi usado para abrir portas sem o seu consentimento. Olha só qual é o problema dessa história, né? O Lulinha está jogando para cima da Luxinger, do Bittar e da Daniela Miranda Fonteles, né? E beleza, em princípio esse pessoal é todo mundo lulista, todo mundo amigo do Lula e coisa e tal, podem querer proteger o filho do Lula. Mas também podem não querer proteger o filho do Lula. O pessoal pode virar e ficar, caramba, eu vou pra cadeia por conta desse troço? Não, eu não, vou falar, não, o Lulinha me ajudou mesmo nesse negócio aqui, o Lulinha tava nessa porra também, né? Fazer uma delaçãozinha premiada ali seria ótimo, né? Então, eu não sei se essa estratégia do Lula foi boa não, tá? É que eu acho que ele não teve alternativa mesmo. O Alcolumbre pressionou de um lado, caramba, não tem alternativa, não tem como seguir isso, não tem como cancelar esse troço, né? Ainda existe a possibilidade do pessoal do governo, né, os governistas, pegarem e jogarem isso para o STF. Mas se jogar para o STF de maneira justa, né, isso vai acabar caindo na mão do André Mendonça, que muito provavelmente vai manter a quebra de sigilo também. A não ser que eles usem um esquema igual do Gilmar Mendes. Lembra o Gilmar Mendes? Lá pega o negócio lá da Brasil Paralelo, com a CPI da Covid, não sei o que lá, pegaram o negócio lá, botaram uma petição maluca. Eu não descarto isso não, é capaz dos advogados do Lulinha fazerem essa coisa ainda para tentar pegar o Gilmar Mendes. A gente vai ver se o Gilmar Mendes vai ter coragem de pela segunda vez fazer isso. Lembrando que a primeira vez que o Gilmar Mendes
fez esse truquezinho de reabrir processo arquivado só para pegar para ele a relatoria, foi para ele se proteger no caso da suspeita de corrupção da Fundação Getúlio Vargas, na FGC. Né? A Fundação Getúlio Vargas é uma escola, tem um monte de coisa, né? Era uma entidade não lucrativa, eu fiz um vídeo sobre isso mais cedo, né? E ela é parceira do Instituto da Dupla Penetração, o IDP, que é o Instituto do Gilmar Mendes, né? Eu tô brincando, tá? A gente tá falando de Instituto da Dupla Penetração, é uma brincadeira. É Instituto de Direito Privado, de Estudos do Direito, não sei o que lá, uma papagaiada dessa qualquer. É IDP o nome da coisa. É a Universidade do Gilmar Mendes, né? Mas a FGV, ela tem apoio lá, eles têm parceria com esse instituto, né? E talvez o Gilmar Mendes não goste muito da ideia de que ele ter feito isso para salvar o Toffoli, meio que expôs essa corrupção dele, né? No fundo, são os três corruptos que tem ali muito fortes, né? O Toffoli, Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes são os três que realmente são políticos e corruptos ali no STF, que são as maçãs mais podres desse cesto, né? Será que ele vai topar de novo fazer um negócio desse? Talvez tope, né? Não sei, né? Vamos ver, né? Mas bacana. Parabéns ao Alcolumbre, cara. Olha só, o Alcolumbre foi lá e deixou quebrar o sigilo do Lulinha. Vamos ver como é que vai ser as coisas daqui pra frente. Acho que vai ser divertido. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.